conselheiros, a torcida, os caras que xingam a gente, devia ler o Estatuto do Corinthians. A primeira coisa que você tem que fazer é ler. Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que eu já vou adiantar para você, vou marcar com a maior brevidade possível, o Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. Já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível, o Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar, porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. A gente quer ser um Flamengo. A gente quer ser um Flamengo. A gente quer ser um Flamengo. Fortíssimas declarações do presidente do Conselho Corintiano, Romeu Tuma Júnior, sobre a situação do Corinthians. E aí impactou demais esse final, esse trecho em que ele fala que quer que o Corinthians seja o Flamengo. Evidentemente, isso está sendo muito explorado pelos torcedores rubro-negros. Muita gente tirando sarro, brincando, mas o assunto é sério. E o que ele fala tem um outro aspecto que não pode ser ignorado nesse contexto, e a gente vai se aprofundar nesse tema, nessa reflexão, nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code na tela. No SofaScore você verifica, por exemplo, todos os números da vitória do Corinthians, do Tuma Júnior, sobre o Palmeiras na quarta-feira e da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro na quinta-feira, ambas pela Copa do Brasil. Porque no SofaScore você tem todos os números que você imaginar. Final de semana Brasileirão, acompanha em tempo real os jogos pelo SofaScore. Então, faça o download do aplicativo. Você pode acompanhar Fórmula 1, futebol americano, NBA, beisebol, basquete, enfim, pelo mundo. Vôlei. Você acompanha as modalidades diversas do esporte no SofaScore. E, claro, no futebol você fica sempre muito bem informado com mapa de calor, estatísticas do jogo, tempo real, de novo, eu destaco porque você, na hora que sai o gol, acontece alguma coisa, o SofaScore já informa para você. Então, faça o download do aplicativo SofaScore, ele é aquele companheiro que não pode faltar no seu celular, link no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code que você está visualizando aí na sua tela. Gente, essas palavras são fortes, geram essas brincadeiras, provocações, quer ser o Flamengo e tal, vai ser ou não vai ser, mas elas têm um significado importante. Eu não sei se ele conseguirá levar isso adiante, se o Corinthians terá à sua frente gente disposta e capaz de levar adiante um projeto de reestruturação como o Flamengo enfrentou há pouco mais de uma década. Né? O Palmeiras também enfrentou de uma outra forma. O Palmeiras foi ajudado, sim. Claro que teve uma arrancada fundamental capitalizada pelo Paulo Nobre, que é um homem que tem muito dinheiro e é apaixonado pelo Palmeiras, mas ele também reestruturou o clube, ele colocou o clube num caminho, numa direção para que o Palmeiras fosse uma empresa estruturada, com gente capacitada. E aí seguiu depois com o Maurício Gagliotti, com a Leila Pereira, mas tudo começou com o Paulo Nobre e houve uma sequência. A partir do momento que se cria um círculo virtuoso, é mais difícil entrar um dirigente incompetente, eventualmente mal intencionado, enfim, ou maluco que quer contratar todo mundo sem pensar e leva o clube à bancarrota. É mais difícil porque o navio está, navegando muito tranquilo, águas tranquilas, sem turbulência. É difícil criar essa agitação novamente quando você sai daquela roda viva e vai para o prumo, que é o que acontece no Palmeiras e acontece no Flamengo. Eu sempre falo muito sobre o Corinthians e sobre essa crise, muitos corintianos reclamam, aquela bobagem, fala de seu time e tudo, você é um jornalista, vou falar do time que tiver na pauta. Vou falar do Flamengo, vou falar do Corinthians, vou falar do Palmeiras, do Vasco, do Internacional, do Grêmio, do Bahia, do Goiás, do Atlético Paranaense, do Botafogo, de quem tiver que falar, do Fluminense. Não existe isso, Cruzeiro, Atlético. Porque o time que está na pauta vai ser debatido. A gente fala muito do Flamengo aqui no canal, por uma simples razão, aqui a demanda é muito rubro-negra. Então a gente fala prioritariamente do Flamengo, mas na Jovem Pan, na TV Cultura, no UOL, falamos de todos os times com muita tranquilidade. Mas a verdade, o fato, é que o Corinthians precisa desse choque. No entanto, para virar Flamengo, vai ser necessária uma operação muito complexa. Porque o Corinthians atingiu uma dívida que ela me parece ainda mais complicada do que era do Flamengo lá em 2013. Se você fizer a correção da dívida de 700 e tantos bilhões do Flamengo naquela época, vai dar 1 bilhão em alguma coisa, de que dobra, 1,5 bilhão. O Corinthians, pelos números mais recentes, apontava cerca de 2,5, 2 bilhões e meio, porque é a dívida da Arena, né, e a dívida do clube. Então, ela é maior. A capacidade de arrecadação dos clubes também aumentou, né? Mas é inevitável você, para entrar nos eixos, você vai ter que cortar na carne. Você vai ter que trabalhar com orçamento menor, você vai ter que priorizar renegociação, pagamento de dívidas,
passar por tudo aquilo que o Flamengo passou. O Corinthians tem todas as condições de fazer isso, porque é um clube muito grande, com uma torcida imensa, a segunda maior do Brasil e a maior no estado mais rico. São Paulo tem cerca de 1/3 do PIB. O dinheiro do Brasil está concentrado em São Paulo. E o Corinthians tem a sua massa de torcedores concentrada em São Paulo. Isso é uma vantagem muito grande que o clube possui e tem que saber explorar. A torcida do Corinthians é uma torcida engajada e apaixonada que é capaz sim de ajudar o clube a sair do buraco. Como a do Flamengo entendeu aquele momento e apoiou aquela reestruturação. Passa a ser um momento que você não vai pedir jogador, você vai pedir satisfação sobre resultados financeiros, a dívida que está caindo, as negociações feitas com credores, os acertos feitos com aquele jogador, aquele técnico que está cobrando na justiça, o acerto feito com aquele clube que está cobrando, e você vai assim recuperando a sua imagem, mostrando que é uma nova fase, uma nova proposta, uma nova postura diante das responsabilidades financeiras do clube para que ele possa entrar nos eixos. É o único caminho. Ou então vai virar SAF também. Virar SAF significa uma outra situação, que a gente já vê por aí. Você passa a ter um dono, esse dono pode fazer o que ele quiser com o time de futebol, pode endividar a SAF. Temos exemplos muito, digamos assim, ruins no Brasil e exemplos de sucesso esportivo cercado de interrogações e futuro incerto. Né? E também exemplos como do clube que passa a ser quase um hobby daquele torcedor apaixonado que compra o clube, compra o time de futebol, na verdade, Sociedade Anônima do Futebol, SAF, e ele usa aquilo como se fosse um hobby, no dia que ele não quiser mais. E se o cara morre e amanhã os herdeiros não querem dar sequência? Esse tipo de coisa acontece hoje aí nos clubes do Brasil, tu não sabe qual vai ser o futuro. O Corinthians não precisa disso, mas teria que passar aí uns bons anos se reestruturando. Porque não adianta se alimentar de uma vitória fugaz sobre o Palmeiras no final paulista, ou mesmo na Copa do Brasil. Vejam essa situação agora do jogo da próxima quarta-feira. Digamos que o Palmeiras seja eliminado pelo Corinthians. Vai durar uma crise de 2, 3 dias, ninguém vai querer mandar o técnico embora, os jogadores vão ser criticados, mas vai passar, e o Palmeiras vai continuar brigando pelo título brasileiro, que é mais importante do que a Copa do Brasil, e brigando pela Libertadores, que é mais importante do que a Copa do Brasil. E o Corinthians só tem essa opção, Copa do Brasil, porque o brasileiro não tem como disputar, tem um time caro, mas que não é tão competitivo, está fora das competições internacionais, foi eliminado das duas nessa temporada, Libertadores, depois Sul-Americana, e no brasileiro não demonstra ter força para brigar pelo título, tem times como o Palmeiras, que são mais fortes, mais regulares do que ele. Então, para o Corinthians realmente voltar a competir voando entre as águias, como disse o presidente do Conselho, ele vai ter que passar por um período de recuperação. Essa águia vai ter que... Ela está doente, ela vai ter que ser tratada, ela vai ter que ser cuidada, alimentada e reaprender a voar alto, porque ela não está conseguindo voar tão alto. Ela até pode conseguir no momento voar lá no alto para brigar com essa águia do Palmeiras, pode até vencê-la uma vez, mas a águia do Palmeiras tende a recuperar a altitude e essa águia do Corinthians vai voltar a cair porque ela não tem estrutura para sustentá-la. E isso precisa mudar. É o único caminho. Quem fala isso não quer o mal do Corinthians. Quem fala isso quer o bem do futebol brasileiro. E o bem do futebol brasileiro passa por clubes fortes, competitivos e organizados. Enquanto as pessoas ficarem levando essa discussão para o plano mais do que raso do clubismo, como se, sinceramente, a gente não vai conseguir evoluir nem um pouco. E é mais do que a hora das pessoas terem um pouco de sensatez, né? E parar com essa bobagem do, fale do seu time tudo. A gente fala sobre o que tem que falar, gente. E se você não quer seguir, não segue, não ouve, não acompanha, né? De repente você, corintiano, pode preferir acompanhar, ao invés desse rubro-negro aqui que está sendo sincero com você, você pode preferir, de repente, acompanhar algum jornalista corintiano que fica te iludindo com possibilidades que a gente sabe que não existem, né? Do Corinthians estar forte de novo, do acabou a brincadeira, né? Encampando esse discurso populista e totalmente sem fundamento. Que o Corinthians consiga realmente voar como a águia, mas vai ter que vai passar por um período longo, com muitos sacrifícios e muita luta. E vai precisar da união de toda a sua gente, toda a sua enorme torcida, mas com gente competente e com boas intenções, sabendo o que vai fazer à frente desse processo de reestruturação, se é que ele vai acontecer. Vejamos se o discurso vai ser levado até o plano da realidade. E uma regra de reestruturação, se é que ele vai acontecer. Vejamos se o discurso vai ser levado até o plano da realidade. E uma realidade, você sabe que o SofaScore é o melhor aplicativo que você pode ter no seu telefone celular, você pode acessar também no browser do computador, você vai ficar sempre bem informado. O SofaScore é o aplicativo companheiro para você que acompanha o esporte, acompanha o futebol, quer ficar sempre bem informado. Faça o download, link no primeiro comentário fixado e também no QR Code que está aí na sua tela. SofaScore. Lembrando que teremos live neste domingo, depois do jogo entre Ceará e Flamengo, o jogo é 6h30 da tarde.
acaba lá pelas 8h30, 15 para as 9 da noite, aproximadamente chegaremos para bater um papo sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro. Legal? Conto com a sua audiência aqui no canal. E também quero destacar aqui, mais uma vez, o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe, concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira na área, inscreva-se no canal. Sendo integrante do Clube de Vantagens, você também pode participar do bolão e pode faturar. Então venha para o Clube de Vantagens da S1 Live, link no primeiro comentário fixado. E no primeiro comentário fixado você também encontra o link para o meu blog no All Sport. Já na descrição do vídeo, link para o canal de corte e o Clube de Membros. Participe do Clube de Membros e faça inscrição no nosso canal de cortes. Lá você tem o melhor das nossas lives. E no primeiro comentário fixado você vai encontrar também o Use 360, o nosso parceiro, o Use 360. Lá você encontra a camiseta e caneca, eu odeio a data FIFA, vários produtos sobre futebol, rock and roll, tem live soft open, tem os meus bordões. E aí você usa o cupom Mauro César para pagar menos, para ter desconto. Dê uma navegada por lá, você vai gostar. É isso, valeu, saudações.